Olá! Hoje vamos começar mais um módulo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje nós vamos falar a respeito da estrutura da psique. Quais são os conceitos básicos que dão sustentação à série psicológica? Porque quando Joana de Ângeles trabalha todo o conteúdo psicológico, ela traz da psicologia acadêmica todos os conceitos necessários para uma compreensão mais ampla a respeito da psique. E quando falamos de conceitos, em verdade estamos falando de nós mesmos. Estamos falando da nossa estrutura. Por isso a necessidade de nos conhecer mais a fundo e conhecendo essas estruturas, essas instâncias da psique, ou psique, que vem do grego e quer dizer alma, fazermos uma jornada mais profunda em nosso mundo interior. Quando falamos de psique ou psique, o que vem à mente? Porque na conceituação junguiana, a personalidade como um todo é denominada psique, palavra grega que significava originalmente espírito ou alma, tendo passado, posteriormente, a significar mente. Na psique, incluímos todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos, tanto os que percebemos como conscientes, como também os inconscientes. Somente nesse conceito básico, nós temos uma noção de como se amplia a noção de psique. Porque até o século XVI, século XVII, o que era considerado como psique era somente a parte consciente. Posteriormente, com o próprio aprofundamento de Philippe Pinel e outros, começou-se a perceber que a psique não era apenas os fenômenos da consciência. Haviam instâncias inconscientes que participavam dessa estruturação, dessa formulação, e que a psicologia não abarcava até então. Isso ficou mais evidente com os estudos da hipnologia de Jean-Martin Charcot. Até então, não se notava a percepção do inconsciente da maneira como ele agiu. Naqueles experimentos em que os histéricos eram colocados à prova, verificou-se que havia uma certa indução numa camada da psique que até então não se percebia. E os estudos chegam a aprofundar-se inicialmente com Freud. Freud irá dizer que os sonhos são a estrada real para o inconsciente. E a partir dali, todos esses conteúdos, pensamentos, sentimentos, a imaginação, toda a percepção da psique, iria aprofundar o olhar em torno desse inconsciente. Portanto, a psique não seria mais apenas aquela parte consciente, identificada por Freud como sendo aquela ponta do iceberg, a parte visível, mas também a parte invisível. E nisso nós vemos a nossa grandeza, porque quando falamos da psique, estamos falando de nós mesmos. Por isso a necessidade de compreender essas partes, para que compreendendo-as, também possamos entender os nossos próprios comportamentos, as nossas próprias sensações, os mecanismos de defesa que vamos criando e construindo ao longo do tempo, para que essa percepção dê uma noção mais ampla a respeito da nossa própria personalidade. E uma dessas instâncias muito falada é o ego. E o que é o ego? Será que nós temos que destruir o ego, como falam normalmente? Para a psicologia junguiana, não. E também para o olhar de Joana de Ângeles. O ego é uma instância importantíssima para o desenvolvimento da psique, porque o ego é o centro da consciência. Como nos ensina Jung, o ego funciona como centro, sujeito e objeto da identidade pessoal. Ele é o centro, mas não é a totalidade da psique. Ou seja,
o ego coloca-se na parte consciente, no centro dessa parte consciente. Todos os conteúdos que vêm do inconsciente e chegam até a consciência, eles passam pelo ego. Só nisso nós já vemos um papel importante do ego, que é fazer essa seleção e coordenação do material, dos conteúdos que vão chegando à consciência. Certamente, o ego não é o centro da totalidade da psique. É aí que nós temos a diferença. O ego é um excelente servo, mas é um patrão terrível. E o problema é esse. Muitas vezes o ego quer tornar-se o patrão da totalidade da psique, sem entendê-la, sem compreendê-la. E daí que nós nos adentramos na patologia do ego. Essa sim deve ser combatida. Não o ego em si, que é uma instância a ser estruturada, a ser preenchida de valores, valores que possibilitem que o ego cumpra a sua função principal, que é nos conduzir ao processo de individuação. Como ponto de referência do campo da consciência, o eu, ou ego, é o sujeito de todos os esforços de adaptação, na medida em que estes são produzidos pela vontade. Por este motivo, é que na economia psíquica, o eu exerce um papel altamente significativo. Esse ego, ele coordena os esforços de adaptação, ou seja, desde o início da vida, nós vamos nos identificando. E a nossa personalidade vai sendo formada a partir disso. Quando nascemos, ganhamos um nome e passamos a ser identificados com esse nome. Temos a filiação, pai, mãe ou substitutos, e isso vai gerando um campo de identificação no qual a nossa personalidade é estruturada. Isso diz respeito ao ego, mas não diz respeito ao ser que somos em totalidade, porque em totalidade nós somos o espírito. O espírito é esse que caminha ao longo de todas as existências. O ego vai sendo estruturado no início da existência, vai passando por um processo de identificação e adaptação, e é ele que coordena, ou deve coordenar de maneira saudável, todos esses esforços para que a nossa personalidade seja estruturada de forma saudável. Portanto, quando escutarem que o ego deve ser destruído, prestem atenção, porque a destruição do ego significa uma patologia imensa, como a própria esquizofrenia, a cisão da personalidade. O ego não deve ser destruído, mas estruturado. Estruturado em bases saudáveis, para que possamos lidar com os desafios de ordem interna, os conteúdos que vêm do inconsciente, e com os desafios de ordem externa, que são todos os desafios existenciais dos quais enfrentamos, fazemos parte, e que, de certa forma, testam o espírito para que ele progrida, para que ele cresça, para que ele possa desenvolver valores. Então, o próprio espírito, que na psicologia junguiana toma a forma do self, como veremos em encontros posteriores, ele precisa do ego como um elemento no campo da consciência para coordenar todos os esforços de adaptação e de crescimento da personalidade. A pequena parte da psique, que é autoconsciente, que se identifica consigo mesmo. É o eu, que se conhece na condição de ser, da área própria de energias, que são totalmente diversas dos outros. É a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências. A personalidade, numa visão que seja detectada pela consciência. Numa visão simplista, claro, o ego funcionaria como um porteiro. Ele fica na porta de entrada entre o inconsciente e a consciência. Os conteúdos que estão na consciência, ele consegue ver, perceber, sentir. Os conteúdos que vêm do inconsciente, ao passarem pelo ego, tornam-se conscientes. Por isso, esse papel importantíssimo do ego de se tornar autoconsciente.
nos tornamos conscientes de nós mesmos quando temos um ego saudável. Nos identificamos com as questões superiores da vida quando esse ego é capaz de absorver um princípio existencial, de abraçar um sentido existencial profundo e de conduzir todos os esforços da psique para que ela se torne cada vez mais consciente. Por isso, o papel importante do ego nesse campo da consciência, para que, percebendo-se, possa perceber o seu real valor e também a finalidade para a qual existe. Nenhuma imagem, emoção, sentimento ou ideia pode ser consciente, a menos que esteja associado ao ego. Não é possível existir consciência sem ego. E como isso é importante, não é possível existir consciência sem o ego. E para isso é preciso aprimorar os elementos de percepção do campo da consciência. Não só aquela consciência que fica no estado de sono, muito ligada aos processos fisiológicos, mas o estado de alerta, de percepção, onde vejamos a vida de uma forma mais ampla e mais profunda, onde os nossos sentidos estejam exercitando a autopercepção. E por isso se fala tanto em autoconhecimento. Aquela frase exarada no pórtico de Delfos, do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, só se torna possível com um ego bem estruturado. Porque a partir do momento que eu passo a observar o meu próprio comportamento, em que eu passo a avaliar de forma crítica as minhas ações, eu posso me transformar. Porque me torno consciente das formas equivocadas com as quais venho atuando perante a existência. E me proponho a transformação, a modificação de atitudes. E essa vontade exercida também passa pelo ego, embora venha do self, da alma. A vontade vem da alma, mas para tornar-se efetiva, ela tem que passar pelo campo da consciência e transformar-se em uma atitude, por sua vez, que depende do ego para ser exercitada. Não basta no autoconhecimento saber o que é preciso transformar. É preciso um movimento de transformação que se concretiza na atitude. Ou seja, o ego saudável é aquele que se observa o que tem que se transformar, propõe-se as atitudes necessárias e faz, passo a passo, o processo de transformação. Passando do ego, nós nos adentramos pelo campo da consciência. A palavra, às vezes, ganha vários significados em uma língua. Por isso que é preciso prestar atenção a que Joana de Ângeles e a psicologia, principalmente junguiana, se referem quando falam da consciência. Iris Sinotti irá definir da seguinte forma. A palavra consciência vem do latim conscius, que significa conhecer com os outros, participar do conhecimento ou inteirar. A consciência é a única parte da psique conhecida diretamente pelo indivíduo, formando-se a partir do inconsciente. Então, quando os conteúdos que vêm do inconsciente, passando pelo crivo do ego, passam a fazer parte de um campo perceptível, conhecido do indivíduo, dizemos que esses conteúdos se encontram no campo da consciência. Reparem, aqui não estamos falando de nível de consciência, que é diferente. Nível de consciência, como veremos, é a capacidade do indivíduo de absorver esses conteúdos e tornar-se cada vez mais conectado com a vida, conectado consigo. E por isso sai no nível de consciência de sono até chegar à consciência cósmica, onde ele se identifica com o universo, se percebe uno com esse universo. Aqui estamos falando desses conteúdos que passam a fazer parte daquilo que é perceptível. Por exemplo, se eu pergunto o nome de vocês, vocês sabem?
Ainda bem que sabem, né? Saber o próprio nome é importante, porque isso está no nosso campo de identificação. Se pergunto a profissão de vocês se referirão à profissão e, assim, por consequência, em todos os conteúdos que fazem parte desse campo perceptível do ser, desse ser que se identifica muitas vezes com sua filiação, que se identifica com sua profissão, que é capaz de recordar o passado, que é capaz de se adaptar no presente e capaz de planejar o futuro. E todos esses conteúdos têm que estar no campo da consciência para que o ego, administrando-os, possa conduzi-los dentro de um processo saudável de estruturação. Por isso é importante ter um campo de consciência bem estruturado, para que ele lide com todos os seus conteúdos, harmonize esses conteúdos e não entrem em choque com os conteúdos do inconsciente. Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. E aí retornamos à ideia. É como uma rede que é lançada dentro desse imenso campo de conteúdos. O que a rede consegue abarcar passa a fazer parte do campo da consciência. São os conteúdos perceptíveis. É a parte autoconsciente da psique. O campo da consciência é a parte da personalidade da qual possuímos uma percepção direta, o fluxo incessante de sensações, imagens, pensamentos, sentimentos, desejos e impulsos que podemos observar, analisar e julgar. Se eu pergunto a vocês se lembram que almoçaram hoje? Pode às vezes ter que fazer um pouquinho de esforço, mas se recorda porque está próximo do campo da consciência. Vocês se recordam que almoçaram na semana passada, nesse mesmo dia? Já começa a ficar um pouco mais distante, né? Se fizer um exercício da memória, talvez se recorde. Mas aí nós vemos como esses conteúdos, eles passam pela consciência, se tornam conscientes, mas não precisam ficar no campo da consciência, porque o campo da consciência é seletivo. A não ser que tenha ocorrido um evento específico que marque com a emoção e traga em tonalidades mais fortes a percepção, muitos desses conteúdos vão para o inconsciente, como nós veremos. Mas parte deles fica no campo da consciência e, por estarem no campo da consciência, são factíveis de serem observados, analisados, julgados, criticados, porque estão próximos do campo da consciência. E nisso, nós reforçamos o papel do ego de lidar com esses conteúdos. Quanto mais o ego se estrutura, melhor ele lida com esse campo de conteúdos que estão perceptíveis, que estão à sua mão, que estão próximos desse campo importante, que é o campo da consciência. Passando da consciência, nos adentramos pelo inconsciente. Como o próprio nome diz, inconsciente é aquilo que não se encontra na consciência. Será que é uma parte grande da psique ou uma parte pequena, esse campo do inconsciente? É um campo enorme. Como Jung costumava comparar, se observarmos uma rolha no oceano, aquela rolha será o campo da consciência. E um alfinete na rolha será o ego. E todo o restante, todo o oceano, será o inconsciente. Daí para termos a dimensão da grandiosidade dessa instância psíquica que nós desconhecemos. Apenas começamos a engatinhar na sua compreensão, na sua percepção. O inconsciente engloba os conteúdos psíquicos que não fazem parte do campo da consciência. Tudo o que sei, mas que no momento não estou pensando. Tudo aquilo de que antes eu tinha consciência, mas de que agora me esqueci.
tudo o que é percebido pelos meus sentidos, mas que não foi notado pela minha mente consciente. Tudo aquilo que involuntariamente e sem prestar atenção sinto, penso, recordo, quero e faço. Todas as coisas futuras que estão tomando forma em mim e que em algum momento chegarão à consciência. Tudo isto é o conteúdo do inconsciente. A gente até cansa de falar. Tamanha é a grandiosidade dessa parte inconsciente do ser. Tudo aquilo que soma, tudo aquilo que passou pela consciência e se tornou consciente, mas também tudo aquilo que nem chegou até a nossa consciência. Se nós perguntarmos, onde é que se encontra o anjo que nós seremos? Onde será que ele está? Na consciência ele já está? Certamente não, senão teríamos atitudes compatíveis com esse processo. Mas, se nós tendemos a um processo de nos transformarmos em seres plenos, o anjo que seremos, ou ser pleno, inteiro, integral que seremos, se encontra em nosso inconsciente, como germe, como uma semente a ser trabalhada, a ser transformada, a partir de tudo isso, de todo esse conteúdo que por ora se encontra guardado no inconsciente, mas que com esforço de transformação vai se tornando consciente. E alguns poderão perguntar, mas nós temos que nos tornar conscientes de tudo o que se encontra no inconsciente? Certamente que o campo da consciência é seletivo. Não é necessário que todo o conteúdo do inconsciente esteja no campo da consciência, mas que a consciência esteja em harmonia com o campo do inconsciente. E esse é o processo principal. Jung vai se referir ao inconsciente pessoal, que são identificadas nas camadas mais superficiais do inconsciente, cujas fronteiras com o consciente são bastante imprecisas, pois contém memórias perdidas, ideias dolorosas que são reprimidas, esquecidas de propósito, percepções subliminares e, finalmente, conteúdos que ainda não estão maduros para a consciência. Corresponde à figura da sombra, que frequentemente aparece em sonhos. Então, o inconsciente pessoal ou individual é tudo aquilo que vivemos nesta vida, nesta existência. Ou seja, que em algum momento foi consciente, mas que, por uma questão ou por outra, tornou-se conteúdo do inconsciente. Seja por trauma, seja pelo próprio processo natural seletivo da vida, que vai fazendo com que certos conteúdos não precisem ficar mais no campo da consciência. E além do inconsciente pessoal, Jung encontrou uma outra camada chamada inconsciente coletivo, onde ele encontra todos os conteúdos vividos por toda a humanidade. É como se toda a história da humanidade estivesse presente em cada indivíduo. E é interessante como Joana de Ângeles faz uma ponte com o conceito do inconsciente coletivo. Ela diz o seguinte: nós possuímos a história da humanidade em nós, trazemos o nosso inconsciente coletivo, porque, enquanto espíritos, vivemos em outras etapas, em outras eras da humanidade. E todos esses conteúdos foram sendo arquivados pelo ser ao longo das suas reencarnações. E esses são apenas alguns conceitos da psique e outros que nós nos aprofundaremos em outros encontros. Mas é para ter uma noção da grandeza da psique, da necessidade de estarmos atentos ao nosso processo de autoconhecimento, da necessidade de valorizarmos a estruturação do nosso ego, para que ele conduza todos os esforços de conhecimento da psique de uma forma consciente, de uma forma madura, de uma forma profunda. Continuaremos os conceitos no nosso próximo encontro. Gratidão pela sua presença.